Josué capítulo 21. Então os cabeças das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. Em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades em que habitássemos, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arrabaldes. Saiu, pois, a sorte às famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, deram, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome vão aqui mencionadas, as quais passaram a pertencer aos filhos de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas e estes, por sua vez, dos filhos de Levi, porquanto lhes caiu a primeira sorte. Assim lhes deram Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e seus arrabaldes em redor. Arba era o pai de Anak. Mas deram o campo da cidade e suas aldeias a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, Libna e seus arrabaldes, Jatir e seus arrabaldes, Estemoa e seus arrabaldes, Olom e seus arrabaldes, Debir e seus arrabaldes, em seus arrabaldes, Jutá e seus arrabaldes, Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes, Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, e 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Coate, levitas, isto é, os demais filhos de Coate, receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arrabaldes, Quibzaim e seus arrabaldes, Bet-Horon e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gate-Rimon e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arrabaldes, e Gate-Rimon e seus arrabaldes, e 2 cidades. As famílias dos demais filhos de Coate tiveram ao todo 10 cidades e seus arrabaldes. Aos filhos de Gerson das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arrabaldes, e Beesterá e seus arrabaldes, de 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arrabaldes, Daberate e seus arrabaldes, Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes, Eucate e seus arrabaldes, Reobe e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arrabaldes, Amote-Dor e seus arrabaldes, Cartã e seus arrabaldes, de 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, deram da tribo de Zebulon, Jocneão e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, Dimna e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bizer e seus arrabaldes, Jaza e seus arrabaldes, Quedemote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, e 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arrabaldes, Maanaim e seus arrabaldes,
Esbom e seus arrabaldes, Jazer e seus arrabaldes, já ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, o restante das famílias dos levitas, e foram, ao todo, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes em redor, assim foi com todas elas. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes observado, bem como tendes obedecido à minha voz em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes, até o dia de hoje, mas tendes observado cuidadosamente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera, voltai, pois, agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas os abençoou. E lhes disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitíssimos vestidos, e reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, congregaram-se todos em Siló, para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes disseram: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor? Para que hoje queirais abandonar ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? De modo que não pereceu ele só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel:
o poderoso, Deus, o Senhor, o poderoso, Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia, ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se nós edificamos um altar, para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos com receio e de propósito, dizendo, amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E com isso os filhos de Israel ficaram satisfeitos, e louvaram a Deus, e não falaram mais de subir a guerrear contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar testemunha, pois, disseram eles, é testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Passados muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, de idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa e vós, porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, até o dia de hoje, ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficam entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e entrardes a elas, e elas a vós, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, porém elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu.
Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim como vos sobrevieram todas estas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre esta boa terra que ele vos deu. Quando transgredirdes o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e for de servir a outros deuses, inclinando-vos a eles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis de sobre a boa terra que ele vos deu.